Seres estranhos nascem no mundo misterioso. Alguns morrem antes mesmo de serem conhecidos pelos seres humanos. Estão na Terra desde os seus primórdios. Uns, deliciosas iguarias, já outros, venenos fatais. Mas todos têm uma função na natureza. Eles tingem paredes com manchas verdes, morfam os alimentos, estragam sapatos e roupas e algumas vezes provocam doenças. Ao mesmo tempo, são fontes de remédios, principalmente de antibióticos. Além disso, são consumidos como ingredientes principais de pratos nobres. Nem bichos e nem vegetais. Os fungos são tão únicos que formam um reino à parte na natureza. É nesse universo que nós vamos mergulhar agora para entender qual é a dos fungos. Biosfera no Ar, pela sustentabilidade do planeta. Os fungos, eles podem ser classificados de 3 maneiras: saprofíticos, parasitas e os simbióticos. Os saprofitas são aqueles fungos que são benéficos para a natureza, porque eles vão se alimentar de matérias mortas que estão em decomposição. Então eles ajudam na limpeza do meio ambiente. Já os parasitas são aqueles que vão se alimentar ali do ser humano, ocasionando doença ou nos animais. Então esses fungos são ruins. E nós temos aqueles que são simbióticos, que vivem em harmonia. São os que nós chamamos de relações harmônicas. Então dentro do reino fungi, nós temos 2 tipos morfológicos. A levedura, que ela é unicelular, ela é composta por uma única célula. Essa levedura é um fungo que trabalha na fermentação do açúcar, também utilizado para fermentar o nosso famoso pão francês. E temos os bolores, que são filamentosos, que são compostos por várias células. Então, essas células nós chamamos de hifas. Então, elas são formadas assim por filamentos. E esses filamentos se ramificam. E são essas ramificações aí que os fungos utilizam para sua nutrição e também para sua propagação, para sua multiplicação. O bolor, ou mofo, vive principalmente em lugares úmidos e escuros. Crescem sobre pão velho, frutas podres, couro, madeira, paredes e em muitos outros materiais. E esses bolores aqui, esses fungos, eles podem então ocasionar problemas aí na população, que vão desde uma micose, das unhas, ou até problemas respiratórios. E em alguns casos, pessoas com sistema imunológico debilitado, esses fungos então podem se tornar um pouco mais sistêmicos. Todo mundo está sujeito ao contato com os fungos. Uma pessoa comum respira por dia de 200 a 2.000 esporos, que são estruturas reprodutivas dos fungos, semelhantes a sementes. Um estudo realizado pela Universidade Federal de Porto Alegre estima que quase 4 milhões de pessoas sofrem infecções causadas por fungos no Brasil por ano. Mas é possível sim evitar esses problemas com atitudes bem simples. A observação, cheirar, ficar atento ao prazo de validade, elas são primordiais quando tratamos de fungos. Se você for num supermercado, você tem que ficar atento às informações que estão ali nos rótulos. Então tem que olhar a data da validade. Fora a data da validade, você também tem que olhar a aparência. Aqui nós temos 2 produtos. Eles foram embalados no mesmo dia, tem a mesma data de validade, mas se eu observar, eu já vou ver que um já está diferente do outro. Então a salmoura já está mais turvada, essa daqui já está mais límpida, então isso já me chama a atenção. Esse daqui provavelmente já está entrando em degradação. A data de validade é a marca, o registro seguro. Até aquela data você pode comer que nada vai te acontecer. E aquela data te garante, se você comer e passar mal, você pode entrar na justiça. Passou disso, é por sua conta e risco. Se está dentro da data da validade, você já percebeu alguma coisa errada, você tem todo o direito de reclamar. Assim também como se você encontrar um produto, Por exemplo, comprei um pãozinho.
deixei ele um tempinho ali. No dia seguinte ele está fungado. O que eu vou fazer? Vou tirar o pedaço do fungo e vou comer o restante. Não é recomendado, né? Porque a gente vai tirar a parte que a gente está enxergando, que é a parte da coloração. Mas a parte do fungo que está aderida, incrustada no pão, a gente não vê. E quando a gente come, a gente também está comendo esse fungo. Quem aí já teve que tomar aquela injeção dolorida para melhorar algum problema causado por uma bactéria? Todos nós, né? Pois é, nem imaginamos que a maioria dos remédios que tomamos venha de um fungo, por exemplo. A penicilina encontrada na benzetacil, por exemplo, foi o primeiro passo para a utilização de fungos na produção de medicamentos. Sua descoberta foi um grande feito na área da saúde humana e abriu caminho para a produção de uma série de remédios. Hoje já existem pesquisas para a criação de remédios anticancerígenos feitos à base de fungos. A Fundação Oswaldo Cruz é pioneira nesse assunto. Além disso, já na área da agricultura, em Brasília, o Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa está elaborando um catálogo com mais de 300 tipos de fungos isolados para pesquisas na área de controle biológico de lavouras e inseticidas. Além de tudo isso, você sabia que tem fungos capazes de limpar solos até com lixo químico? Pois é, gente, os fungos têm 1001 utilidades, do alimento que comemos, passando pela nossa saúde e até chegar na limpeza de solos, por exemplo. Os fungos responsáveis pelo apodrecimento da madeira costumam quebrar moléculas de lignina, substância que reveste as células vegetais, seu alimento básico. Por isso, se depositados em solos contaminados por lixo químico, vão se sentir em casa. Eles liberam enzimas, quebrando-as e transformando-as num grande banquete. O que sobra é água e gás carbônico, inofensivos ao ambiente. Quem aí já fica com água na boca só de pensar em champignon, shiitake, shimeji? Uma delícia, não é mesmo? Pois é, esses ingredientes, como cogumelos, agradam o paladar de muita gente. Os cogumelos são uma forma comum de fungo que cresce no mundo inteiro. Eles se desenvolvem em bosques ou em áreas recobertas de grama em que haja muita umidade. A parte maior do cogumelo permanece debaixo da terra, em filamentos minúsculos que parecem fios. A forma conhecida do cogumelo é a parte do fungo que cresce acima da superfície do solo. Ela é a parte reprodutiva desses seres. E é possível cultivar essa iguaria como qualquer outro alimento. Por isso, nós fomos até São Bento do Sapucaí conhecer o refúgio do shiitake. E aqui ao meu lado, Luiz Gustavo de Barros, o Guga, do Refúgio do Shiitake. Para começar, Guga, por que Refúgio do Shiitake? Refúgio por dar a ideia de um lugar aconchegante, um lugar mais reservado, um lugar especial para o cultivo do shiitake. O shiitake porque, como é o produto que a gente cultiva, né? Resolvemos fechar no shiitake. O shiitake é o segundo cogumelo mais cultivado e consumido no mundo, atrás apenas do champignon. É originário do Extremo Oriente, crescendo naturalmente nas florestas da Coreia, China e Japão. Naquela região, já é cultivado comercialmente há mais de 1000 anos. A China é a maior produtora e consumidora mundial de shiitakes, respondendo por quase 90% da produção total. Hoje nós estamos falando sobre fungos, um assunto e que não existe bom ou ruim. O que existe é contexto. Em que momento aquele fungo faz bem para a saúde humana, em que
que momento aquele fungo ajuda na composição daquele alimento e em que momento aquele fungo está estragando ou não faz bem para a nossa saúde. Essa é a análise que nós devemos fazer. Biosfera de volta pela sustentabilidade do planeta. O shiitake está presente em várias receitas e conquista cada vez mais espaço na mesa do brasileiro. O mercado é promissor e o cultivo desse alimento tem crescido cada vez mais por aqui. Contudo, requer atenção e alguns cuidados. Eu sou procurado por diversas pessoas que têm vontade de iniciar o cultivo do cogumelo. Eu costumo dizer que é muito gostoso. Não é difícil, mas é muito trabalhoso. Não é uma coisa que assim a gente monta a estrutura, coloca os bloquinhos, né, no nosso caso aqui que é os bloquinhos de substrato, coloca, rega e espera brotar. Não é assim. Ele por ser dentro de casa, nossas estufas, né? Tem dias que eu venho de manhã cedinho para a estufa, faço o que tenho que fazer e depois vou voltar às 11 horas da noite e às vezes fico até 3, 4 horas da manhã colhendo shiitake, para colhê-los no melhor formato, no melhor tamanho possível, né? E para o shiitake se desenvolver da melhor maneira possível, são necessárias algumas condições básicas. O clima é uma delas. Em épocas mais quentes, ele não gosta muito de calor, mas com uma temperatura mais quente, de quando ele brota até a sua colheita, em torno aí de uma semana, ele está pronto para ser colhido. Na época do frio, e aqui é uma região que no inverno esfria bastante, ele chega a demorar 15 dias para ser colhido. Ele brota, ele percebe muito frio, ele entra em estado de dormência e aí depois, quando ele consegue uma temperatura mais quente, ele termina o seu desenvolvimento e isso às vezes demora até 15 dias. O shiitake é rico em vitaminas, minerais e antioxidantes que contribuem não somente para manter a saúde, como também para combater doenças. Tem somente 34 calorias a cada 100 gramas, mas fornece uma boa quantidade de fibras, uma grande porcentagem de água e poucos carboidratos. Por isso, ele também pode ser um aliado no emagrecimento. Mas para esse alimento ficar ainda mais saboroso, o Refúgio do Shiitake usa uma técnica que está ganhando cada vez mais força quando o assunto é cultivo de alimento. Está ouvindo essa música? Pois é, a música clássica faz milagres. Faz bem para a alma, para o corpo, para o coração, para as plantas, para os vegetais. E o shiitake não ia ficar fora dessa. Li alguns estudos que a música, principalmente músicas clássicas, dava uma diferença muito grande com o aumento na produção. Um dia eu tive a ideia de pôr a música clássica, músicas bem tranquilas, né? Porque, na verdade, assim, eu acredito que aqui junto comigo, dentro das estufas, eu não trabalho sozinho. Eu tenho vários companheirinhos aqui dentro. Então a música ajuda a deixar o ambiente dentro da estufa mais calmo e mais tranquilo. Eu já tive algum retorno de que, assim, o sabor do meu cogumelo estava diferente, estava mais saboroso, ou que o meu cogumelo estava durando mais tempo, né, quando guardado numa geladeira. Já fui indagado qual a grande diferença, por que ter a música aí dentro? Dá certo? A minha resposta sempre vem com uma pergunta. Você acredita que dê certo? Se eu acredito que dá certo, vai dar certo. Muito se fala sobre a música para o desenvolvimento nas áreas do cultivo e diversos estudos já foram realizados nesse sentido. Pesquisadores do Instituto Nacional de Agricultura e Biotecnologia da Coreia do Sul
expuseram uma plantação de arroz ao som de música clássica, enquanto monitoravam seu nível de atividade genética. Os estudiosos ficaram surpresos ao perceber que a música provocou a reação em 2 genes do DNA do grão. Eles não souberam explicar por que as plantas reagiram às ondas sonoras, mas especulam que as mudanças são responsáveis pelo crescimento. Então, Guga, posso provar dessa forma? Porque assim, eu já comi shiitake assim, mas foi na infância, muito tempo. Depois disso, só com aqueles temperos. Então, a gente não sente sabor de verdade, né? Então, vamos provar, minha gente. Olha, pegou o maior. Fique à vontade. Vamos lá. Vou deixar vocês aí, eu vou pegar um limãozinho, colocar aqui e um salzinho para terminar de comer esse shiitake aqui, tá bom? Fiquem aí com vontade, tá? Você já ouviu falar em trufas? Não, não estamos falando do chocolate que recebe o mesmo nome, e sim do fungo que nasce sob a terra. Diferentes e até meio estranhas, as trufas são ilustres desconhecidas para muita gente. Quem tem a oportunidade de saborear esse alimento relata que o cheiro e o gosto são muito agradáveis, mas difícil é conseguir ficar frente a frente a essa iguaria, já que o preço é exorbitante. 100 gramas desse produto podem chegar a custar até $5.000. É muito dinheiro por uma dentada. Elas não podem ser cultivadas e são difíceis de ser encontradas, por isso o valor tão alto. São consideradas as iguarias mais caras do mundo. Atualmente são conhecidas cerca de 73 mil espécies de fungos, mas especialistas acreditam que possa existir 1,4 milhões. Para além das discussões se são vilões ou mocinhos, o fato, gente, é que esses micro-organismos são fundamentais para o equilíbrio da biosfera. Tchau, até a próxima edição do programa.